semana passada nós falamos sobre o milenismo realizado. Vimos que a igreja é o reino de Deus na terra e é o Israel espiritual. Fizemos essa distinção entre o Israel étnico e o Israel espiritual. Falamos sobre isso. Falamos de Apocalipse capítulo 20. Falamos sobre o Israel espiritual ali, que é relatado em Romanos capítulo 9, outros textos também, em Gálatas. Vimos sobre a questão do arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, deste encontro com o Senhor nos ares. Nós encontramos e logo após isso temos novos céus e nova terra. Vimos até esta parte aqui, vimos a palavra em questão, quando se refere a isso, sobre encontrar alguém fora da cidade para voltar para a cidade. E para nós então continuarmos e irmos aprofundando aos poucos este assunto, o amilenismo, ou milenismo realizado, ele dá ênfase a uma escatologia inaugurada, ou seja, algo que já começou, Então ela envolve a vitória de Jesus sobre Satanás. Esta vitória veio na cruz do Calvário. Por isso que nós entendemos que nós já estamos no milênio. É importante nós enfatizarmos isso, porque sempre a ideia do milênio é algo separado de tudo. Vai ser algo, às vezes, meio etéreo, um negócio meio diferente, que não é nem cá nem lá, que é quase que um... Eu não quero aqui fazer nenhum espantalho, como se fosse um reino, algo intermediário, mas no sentido de que não é nem este momento que nós estamos vivendo, de corrupção humana e tal, mas também não é novos céus e nova terra com toda a sua plenitude. É um meio termo. Não está neste mundo com toda a natureza pecaminosa, porque está com Cristo reinando no milênio e ali então na teologia dispensacionalista existe a questão de que o Satanás vai ser preso ali por 1000 anos, e Jesus reina, mas mesmo nesse reino vão existir incrédulos nesse meio, e depois então vão existir novos céus e nova terra. No entendimento do amilenismo, o Senhor já está reinando, mesmo em meio a toda a nossa questão pecaminosa nesse mundo, o Senhor reina. Satanás já foi vencido na cruz do Calvário. Então Jesus já reina no coração dos seus eleitos. Então nesse sentido já existe o milênio, porque o Senhor já reina. E quando nós estudamos Apocalipse, capítulo 20, nós vamos observar que esta é a única passagem que vai se referir a milênio nas Escrituras. O termo milênio, reino milenar, quer dizer então que nós devemos descartar esta palavra ou esta doutrina? Não. O que nós estamos falando que é um único momento onde a Bíblia, em Apocalipse, ela é usada de forma... O texto de Apocalipse ele tem muitas simbologias, com números, com situações, e que seria prematuro nós entendermos de uma forma literal apenas esse texto quando ele fala de milênio. Aqui dizemos, não, esse texto aqui está falando literalmente sobre o reinado milenar, sendo que não há explicação nenhuma sobre o reinado milenar em nenhum outro texto. Atos capítulo 20, versículo 1 e versículo 6, nós já lemos, sabe? Nós vamos ler Apocalipse, está acostumado com Atos à noite, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vem ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, vem por causa da palavra de Deus.
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, o que o texto fala aqui é de uma prisão de Satanás. Isso quer dizer que Satanás não age no mundo nos dias de hoje? Não. A prisão de Satanás quer dizer que já não há mais aquele poder que ele tinha anteriormente de subjugar pessoas, da quantidade de opressões que existiam naquela época. Então, o poder de Satanás foi diminuído. Ele é um campo raivoso que está preso, ele ainda causa danos, mas ele está preso porque tem o seu poder diminuído. E o texto fala que ele vai ficar preso, ele não vai ter todo aquele poder que ele tinha antes de enganar, de destruir. Então fala aqui que ele está preso por esses 1000 anos e que aqueles que não adoraram a besta, que não receberam a marca na fronte, reinaram com Cristo. Aqueles que não servem a Satanás, aqueles que não andam nas pisadas de Satanás, reinam com Cristo, são parte do povo de Deus, estão juntamente com o Senhor e fazem parte deste reino. E o versículo 5 ele vai falar que os mortos que não reviveram até que se completassem os 1000 anos, ou seja, aqueles que estão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então há uma primeira ressurreição no sentido de uma regeneração, de salvação, e uma segunda ressurreição no sentido de eternidade. Então nesta primeira ressurreição, os filhos de Deus recebem esta regeneração, são salvos. Na segunda regeneração, na segunda ressurreição, a salvação em Cristo Jesus. Então nós vamos ver ao longo dessas próximas semanas como vai se desenvolver esta questão do milênio, do reinado milenar de Cristo, fazendo isso de acordo com aquilo que nós chamamos de um paralelismo progressivo. O que seria um paralelismo progressivo? O que é um paralelo? Paralelos são coisas que andam lado a lado. Progressivo, então, são coisas que progridem, que vão acontecendo e que você vai aos poucos aprendendo algo. Nós temos a nossa filha mais nova, ela está aprendendo tabuada. Então ela está aprendendo que 4 vezes 3 são 12. E daqui a alguns anos ela vai continuar entendendo que 4 vezes 3 são 12, mas ela vai usar dentro de uma equação mais complexa. E mais complexa, e mais complexa. Então ela vai usar os ensinamentos que ela tem agora juntamente com outros que vão surgindo. E aí ela vai pegar uma conta que vão ter números negativos e mudanças de sinais. E ela vai ter que entender que mais com menos dá menos, que menos com menos dá mais. E ela vai ter que aprender a fórmula de Bhaskara. Tem que pegar tudo isso aí lá. A fórmula de Bhaskara dela vai pegar a equação de segundo grau, tudo isso. Então tudo isso só que ela começou lá com 1 mais 1. E agora ela já está no 4 vezes 3. Daqui a pouco ela vai começar a fazer sentido na cabeça dela. De alguns nunca faz, mas às vezes faz sentido. Agora eu entendi porque 4 vezes 3 são 12. Eu não compreendo exatamente para que eu vou usar esta equação, esta fórmula de Bhaskara. Para que tem essa raiz quadrada? Por que tem aquele 2a embaixo? Mas você entende o mecanismo. Desde que você pegue, desde o princípio. São 2. Por isso é importante nós pegarmos este 1 mais 1 aqui, para nós chegarmos até o fio da meada e compreendermos isso. O Anthony Rockman, ele fala o seguinte,
Ele diz, de acordo com essa posição, o livro de Apocalipse ele consiste em 7 sessões com cedilha também, que se desenrolam paralelamente, cada um retratando a igreja e o mundo desde a época da primeira vinda de Cristo até o tempo da sua segunda vinda. Então são coisas que se desenrolam paralelamente. Um outro exemplo aqui, filmes e séries acontece muito isso. Tem muito estilo. Hoje em dia está mais na moda ainda. Pega o filme lá e às vezes ele começa pelo final. Tem uma cena lá e já tem alguém morto lá. E aí ele começa a desenvolver a história aos pouquinhos. E daqui a pouco ele volta no começo para explicar mais alguma coisa do começo. Então ele vai traçando e você vai tendo que montar. Ele vai progredindo. E ainda mais do que isso, talvez, provavelmente todos vocês já assistiram filmes onde está acontecendo algo, vamos dizer aqui, está acontecendo uma festa, ou um evento, ou um assalto no filme de ação, e você vê de acordo com o assaltante que está lá dentro do banco, de acordo com os policiais que estão sendo chamados, de acordo com os reféns. Então você vê um pouco da história, é a mesma história, só que ela vai se completando. Você começa a ver todos os cenários envolvidos. Então a Bíblia vai nos mostrar isso em Apocalipse, esse paralelismo, de irem acontecendo coisas, depois delas serem completadas, vistas de uma forma, de vistas de uma outra forma. Então isso é paralelismo progressivo. Não, em filmes chamam isso de esse é um filme não linear. Não tem exatamente um começo, meio e fim nesse filme. Ele dá aquelas. Ele volta, ele vai. É por isso que às vezes crianças ou até adolescentes assistem um filme falando não entendi nada. Porque não é algo que seja linear, aquela linha do tempo certinho. O Hendrickson, ele também fala que estas 7 sessões do Apocalipse são organizadas em ordem climática e crescente. Há progresso na ênfase escatológica. O juízo final é primeiramente anunciado e depois apresentado e finalmente descrito. Igualmente, o novo céu e a nova terra são descritos mais plenamente na sessão final do que nas precedentes. Então, ele está falando, ele vai falando. Ele vai revelando aos pouquinhos o que está acontecendo. De forma que quando nós lemos Apocalipse capítulo 20, nós podemos olhar, por exemplo, lá para Apocalipse 7, e dizer, não, existe uma descrição muito mais completa em Apocalipse 20, 21, 22 do que lá no começo. No começo que dá ali os princípios. Já lá ele já vai começar a falar de novos céus e nova terra, da nova Jerusalém descendo dos céus, ataviada como noiva, descendo, Então ele já dá uma descrição bem mais completa. Eu quero pegar 2 exemplos de Apocalipse também, para nós entendermos isso. Aqui também são citações, essas citações são do Rockman, e ele fala o seguinte: embora essas 7 sessões sejam paralelas, elas também revelam certo progresso escatológico. Ou seja, elas são paralelas, e elas vão se complementando e vão trazendo algo a mais. A última sessão, por exemplo, nos leva mais longe no futuro do que as outras sessões. Embora o juízo final já tenha sido descrito resumidamente em 6, 12 a 17, ele não é apresentado minuciosamente até chegarmos a 20, 11 e 15. Vamos ler até aqui e vamos fazermos a comparação. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 ao 17. Quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto, o céu se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar,
os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aqui está falando dos últimos dias. Está falando de qualquer outra situação. Ele está falando, no meio do texto mesmo, que chegou o grande dia da ira. Anteriormente ele fala que o céu se recolheu com um pergaminho. Não é o fim. Está acabando, o pergaminho está se fechando. E já em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15, olha só a descrição que ele nos traz. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé durante o trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu para os mortos que nele estavam, a morte e a lei, entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então lá atrás, toda a questão da destruição, do pergaminho se fechando, do dia da ira de Deus. E aqui já vem falando do trono de Deus, do julgamento de Deus, daqueles que estão e os que não estão inscritos no livro da vida. São paralelos, mas que trazem um desenvolvimento, um desfecho. O capítulo 20 já vem trazendo um desfecho para tudo aquilo, para toda aquela destruição e julgamento que estava acontecendo ali. Aqui já vem falando de olhar para o livro da vida, para olhar, de olhar para aqueles que são lançados no lago de fogo. Lá está falando daqueles que desejavam a morte, porque o dia do Senhor estava chegando, que o dia da ira do Senhor estava chegando. Aqui Jesus falou: Deus está julgando. Em toda aquela situação, o povo estava sendo julgado. Era o dia do julgamento. E continua: embora o gozo final dos redimidos na vida por vir tenha sido esboçado em 7, 15 a 17, só vamos encontrar uma descrição detalhada e elaborada da vida sobre a nova terra ao alcançarmos o capítulo 21. Então a gente vê lá em Apocalipse capítulo 7, versículos 15 a 17. Dizendo assim: razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então aqui já estava falando dos 144 mil, que alguns acham que são testemunhas, que alguns dizem: não, esses aqui são os eleitos de Deus, 144 mil só que vão ser eleitos de Deus. Algumas seitas dizem que só 144 mil serão salvos. Também é um entendimento que aqui é uma linguagem figurada, já que ele fala que são 12 mil de cada tribo, exemplificando que aqui é a totalidade do povo de Deus, do Israel de Deus, do Israel espiritual de Deus. Então aqui demonstrando toda essa questão do gozo final dos redimidos, daqueles que estarão com o Senhor. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 21, nós vemos uma descrição mais detalhada. Não vamos ler o texto todo, apenas vamos ver um trechinho aqui. A partir do versículo 21, a partir do versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a terra santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo.
Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A descrição é muito mais rica, muito mais detalhada. Não são coisas diferentes. É uma mesma descrição com uma riqueza de detalhes maior. Então isso se chama paralelismo progressivo, né? Então, quando nós tentamos ler Apocalipse de capítulo 1 em diante como se fosse algo linear, começa a se tornar algo um pouco confuso. Porque a gente começa lá, então houve aqui um arrebatamento, e daí Jesus vai voltar, daí vai haver uma outra coisa aqui, daí vai haver mais outra coisa no meio do caminho, daí que vai ter novos céus e nova terra. Há um paralelismo, as informações são colocadas aos poucos e detalhadas, até chegar na restauração de todas as coisas, no reino do Senhor e no seu povo, depois do final, onde todos estaremos com Cristo e reinaremos com Ele. Um outro exemplo ainda, também do Reutemann, ele fala: o livro de Apocalipse retrata a luta de Cristo e sua igreja contra os inimigos de Cristo e da igreja. A primeira metade do livro, do 1 a 11, descreve a luta na terra, retratando a igreja como perseguida no mundo. A segunda metade do livro, capítulos 12 a 22, nos fornece o pano de fundo espiritual e mais profundo dessa luta, mostrando a perseguição da igreja pelo dragão e seus auxiliares. Então, quando nós vamos ver, irmãos, esta primeira metade, ela vai falar das situações, das provações, das perseguições. E a segunda metade já vai falar do dragão, da serpente. Vai usar de uma forma mais espiritual, se os irmãos conseguem compreender o que eu estou falando. Espiritual, de nós falamos das forças espirituais envolvidas, da guerra espiritual envolvida, enquanto a primeira parte fala muito mais de uma questão de perseguição física, ok? E nós falamos dessas 7 sessões, que 7 sessões são essas? Vamos ver quais são essas 7 sessões, né? Por favor. Então, a primeira sessão, ela nos mostra o Cristo ressurreto e glorificado. Quantos irmãos vão ver Apocalipse a partir do capítulo 1 ali? Vão ver ali a visão de João, que ele cai no chão, e ele vai fazer uma descrição de Cristo, de todo o esplendor de Cristo, dos seus olhos, daquela inscrição na coxa, né? Então mostra todo o Cristo ressurreto e ele glorificado ali, trazendo as cartas às 7 igrejas. Então a descrição de Cristo, né? A sessão 2 já vai começar a falar dos 7 selos, que é a igreja sofrendo as provações e perseguições e Cristo sendo vitorioso. Vai mostrar a igreja sendo perseguida, sendo maltratada, muitos sendo mortos, mas Cristo é mostrado, é relatado, é descrito como Cristo vitorioso nessa segunda sessão. A terceira sessão vai falar das 7 trombetas, que a igreja, ela sendo vingada, protegida, é uma igreja vitoriosa por meio de Jesus Cristo, né? em meio a tudo aquilo que está acontecendo, aquelas 7 trombetas. Então, essas primeiras sessões, elas mostram o conflito da igreja contra Satanás e seus agentes. Quem são os agentes de Satanás? Aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que vão perseguir a igreja, aqueles que negam a Cristo. Então, esta primeira sessão, né, isso nós vamos
como eu já falei aos irmãos, nós vamos fazer um paralelismo progressivo aqui também. Nós vamos estudar Apocalipse inteirinho, versículo a versículo, ok? Aqui nós estamos descrevendo aos poucos para os irmãos irem se acostumando com termos, com temas. Depois nós vamos pegar o Apocalipse inteiro, vamos ler versículo a versículo para termos essa compreensão. Podemos voltar às sessões e falar, lembra, irmãos, que nós falamos do Cristo ressurreto em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, então. Agora nós vamos ver isso. Ok? A sessão, a parte 2 das 7 sessões. A sessão 4, ela vai falar da mulher dando à luz a um filho, e este sendo perseguido pelo dragão, e a oposição do dragão à igreja. Vemos lá então a mulher dando à luz, e o dragão querendo perseguir a mulher, e matar e tudo mais, né? A partir do capítulo 12 até o versículo 14 nós vamos ver isso. Então ali é uma questão muito mais que envolve uma questão espiritual, né? Nós não interpretamos ali, nós temos esta passagem que vai mostrar então esta perseguição que envolve também uma questão espiritual, a partir do capítulo 12. A sessão 5 vai falar sobre a visitação final da igreja de Deus sobre os incrédulos, Apocalipse capítulo 15 e capítulo 16, onde nós vamos ver ali os 7 flagelos, tudo aquilo que vai acontecer, a ira de Deus sendo derramada, né? Então nós vamos ver esses flagelos acontecendo aí, né? E toda a destruição que vai acontecer, né? Então vai acontecer nesta sessão 5. A sessão 6, que é do capítulo 17 ao 19, nós vamos ver a queda da Babilônia, das bestas, né? Vai trazer aqui a descrição da grande meretriz, vai falar caiu a grande Babilônia e tal, a mãe das meretrizes, as abominações da terra. Então já vai falar sobre o julgamento, vai ter o anúncio da queda da Babilônia no capítulo 18, né? Então todo o julgamento que vai acontecer aqui e o júbilo que vai existir ali então nos céus, e a condenação da besta do falso profeta. E a sessão número 7, quando termina, é o juízo final e o castigo dos ímpios, em contraste com o triunfo final de Cristo e sua igreja, inaugurando novos céus e nova terra. Foi o que nós lemos agora há pouco, de Satanás sendo preso, do Senhor trazendo novos céus e nova terra, e daqueles que não creem em Cristo sendo condenados, e dos filhos de Deus no gozo final com Ele para sempre. Muitas informações que nós vamos desenvolver, como eu falei, esta primeira parte nós vamos colocar algumas informações para os irmãos irem se acostumando com alguns termos, milênio, flagelos, trombetas, e coisas assim. Depois nós vamos desenvolver toda esta questão. Então, como eu havia falado, a segunda sessão revela mais um sentido espiritual deste conflito existente. Se no primeiro fala de uma perseguição, nessas primeiras 3 sessões, da 4 a 7 vai mostrar o pano de fundo espiritual do porquê isso aconteceu. Essas perseguições aconteceram por quê? Satanás se coloca contra Cristo, está ali usando os seus servos para perseguirem o povo de Deus na igreja, e este Satanás também, juntamente com o seu povo, vai ser derrotado no final. Então tudo isso junta, e a gente consegue, ao fim de tudo isso, compreender. Okay? Então, eu gostaria de apenas dar início para um tema que vamos começar semana que vem, que é quais são os sinais da vinda de Cristo. Então, em meio a todo este paralelismo progressivo, nós sabemos que existem várias... um monte de gente... acontecendo isso, está acontecendo... a volta de Cristo está próxima. Você lê livros de 80 anos, 100 anos atrás, fala, Jesus vai voltar daqui a uns 5 anos no máximo. Olha só o que está acontecendo. Olha, guerras acontecendo, rumores de guerras. Olha, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, agora Jesus veio. Peste negra. H1N1, agora. Agora veio a outra. A famosa agora, coronavírus. Agora é sinal que Jesus veio. Tem um chip aparecendo dele. Agora Jesus veio. Mas a Bíblia nos mostra sinais da volta de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 24.
Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Nós podemos continuar, quando ele vai falar que vai vir o abominável da desolação e tal. Mas este texto aqui, Jesus já fala que em Jerusalém o templo não ia ficar pedra sobre pedra. E os seus discípulos ficam curiosos: como vão suceder essas coisas? O que vai acontecer na consumação dos séculos? Qual sinal vai acontecer na sua vida? E é importante nós compreendermos que Mateus capítulo 24, ele primeiramente vai falar sobre a invasão de Jerusalém no ano 70, vai trazer alguns sinais sobre isso, e depois também vai trazer sinais sobre a vinda de Jesus. É um engano acharmos que ele está falando apenas ou de um fato ou de outro. Ele está falando apenas do ano 70, que Jerusalém seria invadida e destruída. Não, ele está falando apenas do futuro. Ele está falando de duas coisas. E para nós encerrarmos hoje, apenas introduzirmos esse assunto, é importante nós compreendermos algo sobre esse texto. Veja que ele está falando aqui, depois de ele trazer todos esses sinais que ele fala aqui, de falsos mestres, guerras e rumores de guerra, e ele vai falar: mas ainda não é o fim. Isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. São sinais. E ele vai falar no versículo 11: tudo isso é o princípio das dores. É o começo. Então tem gente que acha que é o fim, quando na verdade é o começo. Agora vai acontecer, porque tem guerra. Mas guerra? Quantas guerras já não existiram? Pestes. Quantas pestes já não existiram? Terremotos? Quantos não aconteceram na época de Jesus, na época quando João escreve a carta às 7 igrejas, algumas passaram por situações catastróficas. Tsunamis que já aconteceram algum tempo atrás, mais de uma década atrás aconteceram, e outros desastres acontecem por aí. Então nós não podemos sermos estudantes de escatologia, aqueles que acontece um fato agora, Jesus vai voltar, porque aconteceu. Existem sinais, e por isso Jesus fala: isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o princípio das dores. É como o princípio das dores de um parto. Ele é o início, ele tem um processo que vai chegar ao fim, mas é o começo. A mulher está sentindo a dor, começou a sentir dor? É o começo, vai piorar. É isso que o Senhor está falando, é o começo, vai piorar nesse sentido. Outras coisas vão acontecer, isso é apenas o princípio das dores. É importante nós estarmos atentos a alguns sinais, sim, mas nós não vivemos por causa dos sinais, nós vivemos para Cristo. Nós estamos aqui para servirmos a Cristo. E os sinais vindo, o que o texto vai nos falar aqui, que o povo de Deus deve perseverar em meio a tudo isso. Nós estamos aqui para servir a Cristo, não para olhar para as circunstâncias.
Existe uma música, eu já não canto há muito tempo, que ela falava: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Então eu não vivo aqui por causa das circunstâncias, eu vivo por Cristo. Porque Ele me amou e pelo fato de Ele ter me amado primeiro, eu o amo agora. Então nós estamos aqui não apenas por curiosidade, eu quero aprender de Apocalipse, o que vai acontecer, qual vai ser a guerra, os russos vão retomar o poderio militar deles. Eu tenho alguns livros em casa que falam sobre isso, os russos, que vai acontecer isso, que aquilo outro, e alguém vai falar: não, o novo império é a China que está falando lá, que eles vão vir de lá e não sei o que vai acontecer isso. Nós vivemos para Cristo. Nós somos vitoriosos em Cristo. Nós fazemos parte de uma batalha que está muito além disso aqui. É algo espiritual. Então, o Senhor vai nos dar sinais, mas nós vivemos por amor a Ele. Como o texto diz aqui, nós temos que perseverar até o fim. Ele vai falar do abominável da desolação, que já havia sido referido lá em Daniel. Vai ser referido em 1 Tessalonicenses, que já havia tido uma figura lá do antigo Epifânio, que já havia profanado o templo, né? E em outras situações aconteceram e que vai acontecer no futuro também, que é o abominável da desolação. Nós temos que estar atentos a isso, sim. Nós nunca tiramos os olhos de Cristo, olhando para Cristo em todo momento. Vamos orar.